Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. Comemoram-se este ano 50 anos sobre a reforma implementada pelo ministro Veiga Simão nos anos 70. Foi a partir desta reforma que se consolidou o sistema de ensino superior que hoje temos. Os 50 anos da reforma Veiga Simão foram assinalados no passado dia 7 de dezembro, com um encontro nacional no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. À procura de respostas para os desafios futuros das universidades, professores, reitores e membros do Governo debateram acessos, inovações pedagógicas e mecanismos de articulação com a sociedade, alicerçados na dinâmica universitária pós-reforma Veiga Simão. Connosco em estúdio está o Secretário de Estado do Ensino Superior, professor Dr. Pedro Nuno Teixeira, a quem eu agradeço a presença. Sr. Professor, quais foram estes grandes eixos da reforma Veiga Simão? O que é que fez a diferença em relação ao ensino universitário que existia até então? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. A reforma Veiga Simão é, de certa forma, uma reforma improvável, ou se calhar aparentemente improvável. É uma reforma improvável porque acontece no final do Estado Novo, portanto, num contexto já de grande degradação do ponto de vista institucional e político, mas que consegue avançar com um conjunto de medidas que são de tal forma significativas e inovadoras que depois o regime democrático assumiu, porque de facto a reforma é lançada pelo ministro Veiga Simão, mas grande parte daquilo que eram os seus objetivos só serão concretizados depois com a democracia. E isso também é um elemento interessante, porque é sinal de que aquilo que estava a ser preparado era algo que era de tal forma transversal e importante para o sistema, que, aliás, muitas das suas marcas perduram até hoje, e, portanto, acho que isso é muito significativo. O que é que vale a pena destacar da reforma Veiga Simão? Há vários aspectos que eu acho que são importantes. Um é, obviamente, a criação de novas instituições. Nós, na altura, tínhamos 4 universidades públicas, e eram todas elas em Lisboa, em Coimbra e no Porto, e, portanto, há instituições que são criadas no caso em Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e o ISCTE, mas há sobretudo o que é novo, é a criação de instituições de ensino superior fora destes grandes centros urbanos. E depois há a criação de instituições diferentes. O próprio ISCTE é uma instituição diferente, a Universidade Nova é uma universidade diferente, aliás, o chamar-se Universidade Nova é simbólico desse ponto de vista, porque é a ideia de que se quer criar universidades diferentes. E isso vai ter impacto também nas próprias universidades que já existiam, porque é um repto, acho que existiam a dizer, agora tem que ser diferentes, é preciso mudar, os tempos são novos, mas também a criação daquilo que nós chamamos de sistema binário, ou seja, termos universidades ou instituições universitárias e politécnicos ou institutos politécnicos, porque isso também é um dos contributos da reforma Veiga Simão. Portanto, essas são, desde logo, o espalhar, no fundo, criar uma rede, porque nós não tínhamos uma rede de ensino superior nesse sentido, tínhamos 4 instituições públicas e algumas escolas superiores, mas não tínhamos uma rede de ensino superior, um sistema de ensino superior que pudesse ser chamado dessa forma. E, portanto, isso é claramente uma das grandes mudanças. Mas é também a diversificação dentro do sistema, que é algo que depois atravessa todo o regime democrático e atravessa estes últimos 50 anos, governos muito diferentes, e todos eles preservaram essa ideia de que era muito importante o sistema crescer, mas crescer com uma diversidade territorial e uma diversidade do tipo de instituições, do tipo de formações, porque associada a essas diferentes tipos de instituições estavam ofertas formativas diferentes, modos de ensinar diferentes, e isso são, de facto, marcas muito importantes da reforma Veiga Simão. Sr. Professor, fala nestes últimos 50 anos e eu pergunto-lhe, há outras reformas que valerá a pena enumerar, falar delas? Eu acho que há outras reformas que marcam, por uma questão, muitas vezes, de simplificação histórica. Muitos diriam, a reforma Veiga Simão vai moldar muito o sistema de ensino superior até aos anos 90, que não deixa de ser significativo. Alguns dirão, não deixa de ser significativo também que vários dos ministros da Educação que tinham a tutela de ensino superior, ou que passaram a ter a tutela ou que tinham especificamente a tutela de ensino superior, foram colaboradores do professor Veiga Simão. Aliás, o Sr. Presidente da República, em 2 intervenções, na intervenção que fez nesse dia e numa intervenção há poucos dias no lançamento de um livro do professor Marcelo Grilo, precisamente sobre os ministros da Educação no tempo do Estado Novo, salienta isso, que há essa continuidade também tem a ver com as pessoas.
E é um aspecto que, aliás, eu destacaria que muitas vezes não é suficientemente valorizado. E o professor Augusto Santos Silva, na conferência de abertura, também salientou isso. É que esta reforma não é uma reforma de uma pessoa, não é uma reforma que surge de uma cabeça. Ela, aliás, insere-se num percurso que vem desde os anos 60, em que o país começa a perceber, ou alguns núcleos nas elites políticas do país que percebem que a educação e a qualificação são absolutamente decisivas para mudar o país e para ter outra perspectiva do ponto de vista de desenvolvimento económico e social, e fazem-no através da colaboração com instituições internacionais, nomeadamente com a OCDE, com o Plano Regional do Mediterrâneo, que cria as primeiras experiências de planeamento educativo no país. Isso avança nos anos 60 ao nível do ensino básico e secundário e depois nos anos 70 ao nível do ensino superior. E tem uma dimensão também que eu acho que vai ser muito importante depois no período democrático, que é a ideia de que nós não estamos a fazer isto sozinhos. Ou seja, nós fazemos isto à luz daquilo que é a experiência de um conjunto de outros países, nomeadamente da Europa, e claro que isso é mais fácil no regime democrático, porque a democracia traz-nos essa abertura ao mundo e essa aproximação à Europa, que é perceber o que é que os outros países estão a fazer e o que é que nós podemos também fazer. E isso, de facto, digamos assim, não é fácil chamar-lhe uma reforma, mas eu diria que um dos instrumentos que vai reformar o ensino superior em Portugal nestes 50 anos é o processo de integração europeia. Ou seja, há muito daquilo que mudou no nosso sistema de ensino superior e no sistema científico que tem muito a ver com o nosso processo de integração também no sistema de ensino superior e no sistema científico. E depois o Acordo de Bolonha, naturalmente. E que, aliás, o Acordo de Bolonha é de certa forma, um ponto de chegada de um processo de aproximação entre o nosso sistema e os sistemas europeus, e que no momento em que a Generalidade dos Ministros da Educação da União Europeia tomam um passo de dizer vamos criar um espaço europeu de ensino superior e um espaço europeu de investigação, então como é que nós tornamos estes sistemas mais próximos? E Portugal aí já está profundamente integrado também do ponto de vista do sistema europeu e do sistema de investigação. Sr. Professor, e que impacto é que tem em Portugal, no ensino superior em Portugal? Nestas formas nós temos sempre duas leituras. A leitura dos pessimistas é daquilo que ficou por fazer ou que ficou aquém daquilo que podia ser feito, ou a leitura dos mais otimistas que destacam aquilo que foi feito. A velha imagem da metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que foram dados passos importantes no sentido de tornar muito mais comparável a estrutura dos sistemas de ensino e, aliás, o sucesso do Acordo de Bolonha é de tal forma que há muitos países não europeus ou há muitos países que não são membros da União Europeia que subscreveram o Acordo de Bolonha e que ajustaram os seus sistemas de ensino superior àquilo que era, no fundo, os referenciais. O que ficou por fazer e que, de certa forma, os últimos anos, se calhar, mostraram que ainda há caminho para fazer e, se calhar, vão-nos ajudar a avançar mais. É que nós mudamos muito daquilo que eram as estruturas, a comparabilidade dos graus, a questão dos créditos, etc., mas mudamos menos na substância. Portanto, mudamos mais na forma e na estrutura e menos na substância. Uma das marcas do processo de Bolonha era o ensino mais autónomo, a aprendizagem mais autónoma por parte dos estudantes, o valorizar o ensino-aprendizagem, tudo coisas que acabaram por surgir mais na agenda e no debate do ensino superior, nomeadamente em Portugal, nos últimos anos. Nós, estes anos, aliás, a experiência da pandemia, que foi muito complicada e muito dramática em muitos aspectos, colocou esse aspecto claramente na agenda e disse, interpelou-nos no sentido de dizer o que é que nós estamos a fazer, qual a atenção que damos ao ensino-aprendizagem, ou seja, não apenas cumprir aquilo que está definido, aquilo que está acreditado, aquilo que formalmente, o número de horas de aulas que os professores são supostos lecionar, mas em termos de resultados, e de resultados não apenas de resultados globais, de aproveitamento, mas de qual o conhecimento que é aprendido pelos estudantes, quais as competências que são desenvolvidas nos estudantes. Isso hoje surge, já há alguns anos depois da parte mais formal, aparece de uma forma mais vincada. E apesar de tudo, ainda que a mudança de Bolonha, a curto prazo, não tenha tido o impacto que se calhar alguns esperariam ou desejariam, de facto nós vemos que nestes últimos 10, 15 anos, o sistema de ensino superior português
passou a dedicar muito mais atenção à qualidade da educação, à qualidade das aprendizagens, ou seja, o que é que nós queremos que os nossos diplomados, quais seja o perfil deles à saída. Damos muito mais atenção ao processo de transição dos diplomados para o mercado de trabalho e de aferir porque é que corre melhor nos casos, porque é que não corre tão bem noutros, o que é que está a acontecer, como é que as mudanças económicas, tecnológicas, sociais estão a ter impacto naquilo que é a nossa visão sobre a formação. Isso, de certa forma, também é o resultado do processo de Bolonha. Na altura, nós preocupamos em concretizar aquilo que era objetivos mais concretos, mais específicos, mais fáceis de serem medidos, mas, de certa forma, eu acho que Bolonha também trouxe essa preocupação. Porventura um pouco mais desfasada, não é? Temporalmente, mas tem esse impacto. Sr. Professor, quando nós fazemos e quando se fala nestas novas competências, fala-se também de uma aproximação ao mercado. Aliás, falou de tentar perceber quais as necessidades. Como é que está a ser feita esta aproximação do ensino superior ao mercado de trabalho? Eu acho que essa aproximação precisa de ser qualificada, porque muitas vezes a ideia que é transmitida no debate é que o ensino superior deveria ter uma atitude um pouco passiva ou reativa face ao mercado de trabalho. E isso não é bom para o ensino superior, mas também não é bom para o mercado de trabalho e para o futuro dos diplomados, porque aquilo que nos dizem muitos especialistas sobre as transformações no emprego, no mercado de trabalho, é que o mercado de trabalho num processo de profunda transformação com uma grande incerteza. Ou seja, nós não sabemos exatamente, aliás, muitas vezes quando vemos os relatórios em que se pergunta aos empregadores o que é que espera em termos dos diplomados, as afirmações às vezes são um pouco vagas, genéricas, e refletem a própria percepção dos empregadores de que o futuro é um futuro de grande incerteza. E, portanto, a ideia de que nós deveríamos preparar exatamente para aquilo que é o perfil hoje, em 2022 ou em 2023, é uma ideia que subordinaria o ensino superior a uma lógica meramente instrumental, ou seja, é um instrumento Deixaria de ser... E o ensino superior é mais do que isso, é um espaço, é um tempo, é um percurso de desenvolvimento pessoal, também de preparação para um percurso profissional, mas desenvolvimento pessoal. Se nós não expusermos os nossos estudantes no ensino superior a um conjunto de outras áreas de conhecimento, outras dimensões de desenvolvimento pessoal e intelectual, provavelmente elas não vão acontecer mais tarde. O mundo do trabalho, em muitos aspectos, é um mundo menos rico, menos diverso do que o mundo do ensino superior. E, portanto, o ensino superior tem que ser, de facto, um momento de experimentação, de conhecimento, de descoberta, não só para as áreas que os estudantes mais valorizam na expectativa do seu percurso profissional futuro, mas, de facto, tem que ser um tempo para abrir horizontes. E essa ideia, e, portanto, não é bom para o ensino superior porque fecha aquilo que é a missão do ensino superior, empobrece aquilo que é a experiência do ensino superior e, portanto, não é algo que vale a pena para muitos estudantes. Mas também numa perspectiva de futuro profissional, esse sinal de mudança e de incerteza, aquilo que vai exigir é que nós preparemos os estudantes numa lógica de formação ampla e, portanto, não de uma especialização precoce, e também desenvolvendo competências e promovendo a aquisição de conhecimentos que sejam aplicáveis em realidades profissionais, em contextos organizacionais muito diversos, porque provavelmente é isso que vai acontecer. Aqueles estudantes que estão hoje não vão trabalhar sempre na mesma empresa, não vão trabalhar sempre no mesmo setor, como mais ou menos, se eu dissesse isso, muitos sorririam, não é? Porque não é isso, nem esperam, nem querem, provavelmente. É uma mentalidade diferente, mas deixa-me só recuar um bocadinho. Mas quando falamos na qualificação, é aqui que pode aparecer e que aparece seguramente a aprendizagem ao longo da vida, que também são as universidades. Exatamente. Neste momento que lhe foi criada esta oportunidade de dar estas formações ou as chamadas microcredenciais. E isso, exatamente pela sua importância e pela sua pertinência, muda também muito desta reflexão, porque a ideia de que nós temos que ensinar tudo na formação inicial porque os estudantes não vão regressar, porque era essa a ideia, não é? Esta visão muito compartimentada que nós fazemos a formação quando somos muito jovens e depois já não voltamos à universidade ou uma instituição de ensino superior onde fizemos a nossa formação, porque a partir daí é só um percurso profissional.
Essa ideia está claramente ultrapassada, porventura não está suficientemente interiorizada, seja do lado das instituições, seja do lado de muitos indivíduos. E como é que nós podemos dar visibilidade a estas formações? Como é que a tutela pode dar visibilidade a estas formações? Eu diria que uma parte importante do caminho faz-se por uma maior aproximação entre as instituições de ensino superior e a sociedade. Por exemplo, por uma maior aproximação entre as instituições de ensino superior e os seus antigos diplomados. E há uma iniciativa que foi lançada recentemente, na qual estão a participar a generalidade das instituições de ensino superior, que é a iniciativa Eurograduate Portugal, em que Portugal participa no primeiro grande estudo piloto de auscultação dos diplomados a nível europeu, com mais de 16 países, e onde nós vamos, no final deste ano 2022 e no início de 2023, inquirir todos os diplomados que tenham concluído a formação ao fim de um ano ou ao fim de 5 anos. E aquilo que isso nos diz, como aliás outras ferramentas e outras estratégias que as instituições de ensino superior têm seguido, é que nós precisamos de ouvir mais aquilo que é a experiência dos nossos diplomados. Porque isso diz-nos não só, dá-nos pistas importantes sobre a formação inicial, mas assinala necessidades de formação suplementar ou complementar, porque, nomeadamente os diplomados que terminaram a sua formação há 5 anos, vão dizer-nos: eu não esperava necessitar de saber sobre isto ou de conhecer mais sobre este assunto, mas o meu percurso profissional levou-me até aqui. E, portanto, nós precisamos de uma maior proximidade nesta relação. Há uma outra experiência que eu acho que pode ser interessante, que é no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, o célebre PRR, foram lançadas 2 medidas na área da formação. Aliás, os 2 primeiros programas que foram lançados pelo Sr. Primeiro-Ministro, na altura, que foram os programas Impulso, o Impulso Jovens de Estima e o Impulso Adultos. E no caso do Impulso Adultos, grande parte das formações que foram propostas pelas instituições são formações não conferentes de grau. Exato. E são formações que tinham que ser, à partida, desenvolvidas em conjunto com outros parceiros não académicos, com câmaras municipais, com empresas, com associações empresariais, com o setor público, o setor social. E, portanto, foram formações que foram desenvolvidas já a pensar neste tipo de necessidades que aqueles que estão no mercado de trabalho sentem que a sua formação inicial hoje em dia já não chega, já não é suficiente para isso. E, portanto, este trabalho de, por um lado, maior proximidade e maior diálogo para perceber o que é a experiência dos nossos diplomados no mercado de trabalho, mas, por outro lado, de envolver mais a sociedade civil no desenho, na concepção de formações, eu acho que pode ser muito importante para isso também, seja para a formação inicial, mas, sobretudo, para a formação ao longo da vida. Sr. Professor, falou há pouco da pandemia, que foram tempos muito difíceis para todos nós, e o ensino à distância foi uma inevitabilidade. Hoje voltamos à normalidade. Como é que fica o ensino à distância? Bom, os mais cínicos dirão que nós não tivemos exatamente ensino à distância, tivemos ensino de emergência, não é? Porque foi de um momento para o outro, nós tivemos que transpor, foi necessário mudar e alterar, sobretudo para as instituições que não estavam habituadas ou para as formações que não estavam habituadas. Foi uma experiência muito dura, eu diria, foi certamente para muitos estudantes, mas se calhar ainda mais para os professores, porque em alguns casos foram confrontados com a impossibilidade de replicar o modo de trabalho, ou quando o faziam não funcionava da mesma forma no ambiente online. Uma aula de 3 horas ou de 4 horas, sem termos presenciais, é muito exigente em termos de concentração e obriga a estratégias de quebra, de dinamização da aula. Num contexto online é um bocadinho massacrante e, portanto, como é que nós conseguimos reter a concentração? Mas foi um desafio, e aquilo que nós percebemos é que muitos professores descobriram, por um lado, que havia outros instrumentos, havia outras formas, e que conseguiam trabalhar com elas, depois com a ajuda de colegas, das próprias instituições de ensino superior que depois se foram organizando com mais tempo. E eu acho que há 2 lições que são muito importantes que eu retiraria dessa experiência. A primeira é que nós temos que fomentar uma cultura de reflexão pedagógica. Nós muitas vezes, hoje em dia, aliás, falamos em inovação pedagógica e bem, no sentido de dizer, vamos tentar fazer de uma forma diferente, vamos mudar o modo como ensinamos, como avaliamos os nossos estudantes. Mas eu gosto particularmente mais do termo reflexão pedagógica, porque acho que é mais amplo, que é nós pensarmos
porque é que eu ensino e porque é que eu avalio os estudantes nesta unidade curricular ou nesta disciplina, para usar uma terminologia mais corrente, desta forma. Porque eu não ensino, não avalio os estudantes da mesma forma se eu estiver com um grupo de 20 ou 30 estudantes ou se estiver com um grupo de 100 ou 150. Eu não avalio, eu não ensino da mesma forma se eu estiver a falar com estudantes que estão a iniciar o seu percurso no ensino superior ou se estiverem já numa fase terminal da sua formação de primeiro ciclo ou no mestrado, no doutoramento. E, portanto, aquilo que muitas vezes acontecia é que nós ensinávamos e avaliávamos como aprendemos enquanto estudantes. Nós replicávamos isso. E aquilo que eu acho que se espera é que aquilo que nós fazemos hoje, enquanto professores, resulta muito mais de uma reflexão, e este era o segundo elemento que eu também acrescentaria, de uma reflexão que é feita muito mais partilhada. Nós, na investigação, temos claramente a noção de que se fizermos investigação em equipa, fazemos mais, fazemos melhor, conseguimos fazer trabalho que provavelmente sozinhos não conseguiríamos fazer. Porquê é que não fazemos também do ponto de vista do ensino e da aprendizagem? Acho que temos que trabalhar mais em equipa, temos que partilhar mais as experiências e certamente houve muitos que o fizeram com colegas a dizer eu fiz desta forma e resultou muito bem, ou eu fiz desta forma e não resultou, não vou voltar a fazer. Portanto, este é um tempo em que é possível regressar ao presencial, mas em que eu acho que grande parte dos professores e, sobretudo, grande parte dos estudantes não vai querer regressar àquilo que era a nossa realidade de março de 2020. Vai querer regressar a um formato em que nós utilizamos, e, portanto, pegando, aliás, especificamente na questão do digital, em que utilizamos o potencial que o digital tem e ver em que aspectos isso funciona melhor. Se calhar, eu, para algumas das atividades que faço com os estudantes, a possibilidade de recurso a um contexto digital é mais atraente para os estudantes, permite-me chegar a mais estudantes. Por exemplo, se eu quiser organizar uma sessão de discussão de dúvidas, se calhar se eu fizesse no gabinete, eu teria 1 ou 2 ou 3 estudantes no gabinete. Se eu fizer num formato online, eu posso ter umas dezenas de estudantes em que eles beneficiam das questões que os outros vão colocando, do debate que se faz e, portanto, é um processo de aprendizagem do qual beneficiam outros. Há outras dimensões onde os estudantes valorizam muito a presença, a proximidade, não só com os docentes, mas também com os pares, com os outros colegas. Maturidade também, a idade dos alunos também é muito importante neste processo. Sr. Professor, e então terei que perguntar, e como a única universidade pública com uma pedagogia própria, a universidade aberta, qual é a importância e como é que ela aqui pode ser contextualizada nesta fase? Eu acho que o desenvolvimento da Universidade Aberta e o percurso da Universidade Aberta mostra bem o potencial que isto tem para chegar a públicos que tradicionalmente não poderiam frequentar uma universidade em regime presencial. Porque a Universidade Aberta foi criada num contexto em que a generalidade das outras instituições de ensino superior não olhavam para estas possibilidades da mesma forma. E portanto, o papel da Universidade Aberta é sublinhado, é reforçado neste contexto. Tem também um risco, diria eu, é que agora as outras instituições de ensino superior também olham para aquilo que a Universidade Aberta está a fazer com vontade de replicar, ou pelo menos adaptar uma parte à sua oferta formativa. E, portanto, de certa forma, a Universidade Aberta vai ter mais concorrência, mas eu acho que há aqui um espaço de cooperação em que muitas instituições de ensino superior valorizam aquilo que tem sido, aquilo que é a experiência, o conhecimento da Universidade Aberta, que não chegou hoje, ou não chegou há 3 anos ao ensino à distância, e toda esta reflexão sobre como é que nós conjugamos o digital com o presencial. E, portanto, a minha percepção é de que há uma vontade de muitas instituições de ensino superior de colaborar e de aprenderem com a Universidade Aberta, e, portanto, abre-se aqui um tempo em que o papel da Universidade Aberta até pode ser claramente reforçado no sistema de ensino superior português. Sr. Professor, a conversa vai longa, mas eu não posso deixar, quase a fechar, de lhe perguntar, gostaria que me falasse, enfim, quais são os objetivos específicos ainda durante esta legislatura? Os objetivos, acho que são as aspirações, as ambições são muitas, porque eu acho que se é certo que nós fizemos um caminho que nos deve orgulhar, nomeadamente estes últimos 20 anos
de uma forma que nós hoje, pela primeira vez na nossa história, temos um nível de qualificação superior à média dos países com os quais nós nos comparamos, nomeadamente os países da OCDE, na população mais jovem. Ou seja, nós temos mais jovens a estudar no ensino superior e temos mais jovens formados do que a média da OCDE. E isso é uma mudança absolutamente estrutural. Se nós olhássemos para aquilo que era há 50 anos, no tempo da reforma Veiga-Simão, é uma realidade radicalmente oposta. Agora, isso não nos deve fazer baixar os braços ou dar origem a alguma complacência a dizer está tudo para fazer, está tudo feito. Não, há muita coisa para fazer e há muita coisa em aspectos que são comuns àquilo que estava na marca da reforma Veiga-Simão. A questão da democratização, ainda há muito caminho para fazer do ponto de vista do acesso e da igualdade no acesso, da igualdade de oportunidades no acesso à formação superior, mas também no percurso da formação. Ou seja, nós sabemos que aqueles estudantes com mais dificuldades socioeconómicas têm uma propensão maior a abandonar e, portanto, temos que trabalhar desse ponto de vista. E, portanto, o reforço da ação social e o reforço do apoio a todos aqueles que precisam é muito importante. E daí o esforço que tem sido seguido nos últimos meses de reforço da ação social e da agilização. Não basta nós termos os apoios, é preciso que eles cheguem àqueles que precisam rapidamente. A questão da qualidade e da relevância da formação, já falamos hoje um pouco sobre isso, mas foi lançado ainda neste último trimestre um programa de combate ao insucesso e ao abandono, sobretudo direcionado para os estudantes do primeiro ano, que é o momento crítico em termos de percurso formativo e, portanto, se o primeiro ano decorre relativamente bem, a probabilidade de que os estudantes não abandonem e que terminem as suas formações num tempo razoavelmente adequado àquilo que é a duração prevista aumenta significativamente e, portanto, a questão de uma preocupação com a qualidade daquilo que nós fazemos, a relevância, eu já mencionei a questão do Eurograded e, portanto, esta ideia de olhar para aquilo que é a articulação entre a formação superior e o mercado de trabalho e, portanto, temos aí também muita matéria para nos preocuparmos. A questão da revisão do modelo de financiamento e em que medida o modelo de financiamento pode ser um instrumento que valoriza estas dimensões, porque o modelo de financiamento tem um conjunto de critérios e esses critérios refletem prioridades e, portanto, essa pode ser um instrumento para fortalecer isso. E eu terminaria com um aspecto que foi também bastante destacado na conferência, nomeadamente na parte final, que é aproximarmos mais o mundo do ensino superior do mundo da ciência. Eles foram criados, nós acabamos por não falar, mas obviamente o outro nome que marca estes 50 anos em termos de ensino superior é obviamente o professor Mariano Gago, pelo impacto que teve na ciência, mas que foi um impacto que teve consequências muito grandes no ensino superior e na qualificação do ensino superior. Nessa altura, a opção, e acho que todos nós percebemos que foi uma opção ajustada à época, foi de criar o sistema científico, de certa forma paralelo ao sistema de ensino superior, mas o caminho que cada um destes sistemas desenvolveu ao longo destes últimos 25 anos é um caminho que nos pede maior aproximação e maior convergência, para que nós possamos trazer, por exemplo, mais a lógica da investigação para qualificar o ensino e aproximarmos também as instituições de ensino superior das instituições de ciência. Portanto, essa seria também, eu penso, um objetivo prioritário para esta legislatura. Obrigada, Sr. Professor, por ter estado connosco em estúdio. A reforma de Veiga-Simão abriu caminho não só a universidades e institutos politécnicos fora dos centros urbanos, como ao desenvolvimento de um sistema científico e tecnológico capaz de produzir mais e melhor ciência. Ficamos por aqui. Até lá.